O Marcos caiu. É. Foi removido. Bom, boa noite, pessoal. Estamos mais no encontro nosso. Agradeço ao professor Jorim pela participação. Hoje ele vai falar um pouco sobre a ciência e estatística aplicada aos problemas climáticos. O professor Jorim, ele tem a graduação em matemática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, certo, Jorim? Isso. Isso, mestrado e doutorado em engenharia agronômica pela Unesp, né, Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. E é o nosso professor efetivo do Departamento de Matemática e Estatística, então ele trabalha mais na área de estatística. Eu vou passar a palavra para ele, porque ele pode explicar a sua área de pesquisa, seus trabalhos, né? Aí depois pode iniciar a apresentação. Aí vocês podem, quem tiver dúvidas e perguntas durante a apresentação, pode deixar no chat, que eu vou anotando e no final eu repasso a ele. Então, passo a palavra para você, Jorim. Ok. Bom, pessoal, então, boa noite a todos aí. É um prazer aqui estar com vocês aqui nesses dias, né, de pandemia, onde cada um está dentro do seu confinamento pessoal, né, mas fora do confinamento intelectual, até porque a mente da gente não entende, né, o que é confinamento físico, o que é confinamento intelectual. Então, na verdade, até, de uma certa forma, são dias até que a gente está mais reflexivo, tendo ideias, né? E hoje, nos nossos dias, nós temos as tecnologias que, de uma certa forma, nos aproximam, e nem por isso deixamos de estar sempre buscando novos conhecimentos, né, novas abordagens. Por incrível que pareça, até nós professores, né, são épocas assim até que a gente trabalha bastante. Porque antigamente, quando eu digo antigamente, né, na minha época, por exemplo, quando eu estudava, você só encontrava o professor na universidade, né? Se você tivesse um telefone dele, você poderia até ter um contato com ele. Mas hoje em dia, as pessoas nos encontram em qualquer lugar, em qualquer hora, né? Mas isso faz parte hoje do nosso mundo. Com relação só para a gente, né, contextualizar a minha formação, né, então eu também sou licenciado em matemática, né, como a Sheila falou ali, pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, a UESB, né, e apesar de eu ter feito mestrado e doutorado na Unesp em São Paulo, na verdade eu sempre, desde na época que eu era estudante, eu sempre quis trabalhar com matemática, né, dentro do escopo aplicado, né? Até porque eu já trabalhava na área de computação, eu era programador de computador, e aí, naquela época, vamos dizer assim, 1987, mais ou menos, os cursos de informática ainda estavam sendo criados nas universidades. Eram poucas universidades que tinham cursos, na verdade, na área de computação, de informática. E como eu já trabalhava, eu trabalhei 10 anos na Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, quando eu morava lá, então eu já tinha todo um conhecimento computacional, então, e a universidade não tinha cursos voltados nessa área, e o curso mais afim que tinha era exatamente o curso de matemática. E, de uma certa forma, eu sempre fui, né, desde a minha época de escola, sempre tive facilidade com a matemática, com a área de exatas no geral, né? Tanto é que quando eu comecei a trabalhar na área de computação também, eu não tive dificuldades, até porque, na verdade, como eu já tinha esse subsunsor aí, né, lógico, matemático, então não tive maiores dificuldades. E mesmo fazendo o curso, né, vamos dizer assim, por falta de opção dentro da área que eu trabalhava, na verdade,
né? Foi uma experiência que, hoje, se eu fizesse novamente um outro curso, realmente eu faria um curso ou de uma matemática ou até um curso realmente de estatística, né? Porque a gente, hoje em dia, tem, né, a tecnologia computacional mais como uma ferramenta, né, como, de uma certa forma, algum tipo de instrumento, na verdade, para você fazer, ou necessitar para fazer suas pesquisas, para fazer, ou para adiantar o seu lado, né, intelectual do conhecimento. Então, dentro desse contexto aí, quando eu fui fazer mestrado e doutorado na Unesp, era um curso, na verdade, voltado à área de agronomia, só que tinha área de concentração dentro desse curso de agronomia que chamava-se Energia na Agricultura. E como eu trabalhava na área de informática e trabalhava numa empresa de energia, foi das formas que eu tive de acessar, né, o curso, até porque tinha um projeto voltado à área de fontes alternativas de energia, e só que dentro do curso eu conheci o professor, que era, na verdade, o meu orientador, e ele trabalhava exatamente na área de informática na agricultura. Então, aí eu realmente me achei lá, né, que eu já trabalhava com informática, e a coisa fluiu, e, na verdade, o meu trabalho foi todo, na verdade, estatístico, computacional e matemático, até por não dizer. Porque, às vezes, quando a gente faz um curso, a gente faz muitas disciplinas, e você fala assim, nossa, eu nunca vou usar essa disciplina para nada, né? E eu me lembro que, quando eu estava trabalhando, eu desenvolvi um software na época, né? E eu trabalhava com uma linguagem de programação que era um pouco limitada em termos de funções matemáticas. Era uma linguagem voltada a banco de dados, como eu estava trabalhando com uma grande quantidade de dados, né? Então, naquela época existia uma linguagem chamada Clipper, que era, na verdade, uma linguagem que era voltada exatamente para você manipular banco de dados. Só que ela não tinha nenhum recurso em termos de funções matemáticas, funções trigonométricas, por exemplo, né? E eu me lembro que, na época, eu tive que fazer todas as implantações usando as famigeradas séries de Taylor. Então, quando eu tive necessidade de implementar isso no computador, aí eu falei assim, puxa, olha só, a disciplina que a gente faz lá de análise, tudo, estuda, né, as benditas séries de Taylor, a série de Fourier, e aí implementei todas essas funções, né, função seno, cosseno, função tangente, função exponencial, né, todas por expansões, né, usando séries de Taylor. Então, foi uma experiência bem interessante. E aí, realmente, eu comecei também, aí pela necessidade de estar trabalhando numa abordagem com dados, né? E aí eu tive que também começar a trabalhar com a área de estatística. E, a partir daí, né, eu fui me tornando, assim, vamos dizer assim, uma pessoa com conhecimento mais multidisciplinar. Tanto hoje, se vocês me perguntarem se eu sou um matemático, eu falei, também sou um pouco matemático, também sou um pouco estatístico, também sou um pouco engenheiro de computação, né? E acho que o conhecimento, quando você se envolve com a ciência, né, a gente percebe, cada dia que passa, que a ciência realmente ela é uma coisa muito abrangente, e os problemas que nós temos para resolver hoje no nosso dia a dia são problemas multi, inter e transdisciplinares. Eu vou até explicar o que é isso aí, porque muitas vezes muitas pessoas fazem confusão sobre multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? E quando eu fui trabalhar com a ciência estatística, aí eu comecei a me envolver e vi que os recursos computacionais foram me favorecendo, né, facilitando o trabalho estatístico, né? E mais tarde eu descobri que já existiam, naquela época, já estudos trabalhando com a estatística de uma forma computacional. Aí começou a se falar em estatística computacional, né? Mais para frente, começaram a chamar de computação estatística, né? E assim por diante. Como eu comecei a trabalhar também com dados climáticos, e aí depois a gente vai ver até dentro do que eu vou falar aqui hoje, que até o estudo do clima é um estudo essencialmente estatístico, né? E dentro
das subdivisões da climatologia, que é a ciência que estuda o clima, tem lá uma área chamada climatologia estatística, ou estatística climatológica, né? E depois, até pesquisando para fazer a palestra aqui, encontrei um livro que é de estatística computacional aplicada à climatologia. Então, veja só. Então, a gente tem hoje, nos nossos dias, problemas que realmente nós temos que ter essa vertente de trabalhar em grupos, né, com pessoas de áreas diferentes, ou seja, de pessoas multidisciplinares, né? E o que é isso da multidisciplinaridade? Exatamente isso. Você está trabalhando com um grupo de pessoas ou com temáticas, né, de disciplinas diferentes. Então, por exemplo, hoje eu estou trabalhando no mestrado na área de engenharia sanitária e ambiental, que lá eu estou me dando com engenheiros, eu me dou com biólogos, né, profissionais de várias áreas, e que, de uma certa forma, o meu conhecimento vai ajudando a eles, eu vou aprendendo com eles. Então, vai havendo uma interação da minha formação enquanto matemático, estatístico e engenheiro de computação, né? E o que acontece? A partir daí eu começo também a aprender um pouquinho dessas áreas, né? Da mesma forma que eu aprendi um pouquinho da área de clima. Então, essa interação vai originando o quê? Uma interdisciplinaridade. Eu vou entrando na área e a área vai entrando em mim. Então, quer dizer, eu vou entrando com o meu conhecimento matemático, estatístico, e vou absorvendo o conhecimento, por exemplo, climatológico, na área de engenharia ambiental. Então, hoje eu já trabalho com problemas envolvendo recursos hídricos, a questão da qualidade da água, né? Tudo vai se misturando e, de uma certa forma, vai se adequando, de forma que o objetivo depois é resolver os problemas, né? Então, a partir do momento que você está trabalhando, né, de uma forma multidisciplinar, você começa a interagir, e que aí aparece a interdisciplinaridade, aí vai surgindo a necessidade de aparecer outros conceitos, e esses outros conceitos dão origem a outros conhecimentos. Então, quando nós falamos de estatística computacional, isso aí já é uma transcendência da estatística. Então, a estatística, enquanto disciplina, trabalhou com a computação, que era uma outra disciplina, interagiram, ou seja, houve uma interdisciplinaridade, daí surgiu a estatística computacional, ou seja, transcendeu. Da mesma forma, a estatística climatológica, da mesma maneira, a estatística atuando dentro da ciência climatológica, né, se interagiram, depois surgiu a área de estatística climatológica, né, ou climatologia estatística, né. Bom, então, hoje, dentro da nossa fala aqui, eu vou exatamente mostrar para vocês, né, a utilidade da gente absorvendo esses conhecimentos e aplicando aquilo que a gente sabe, né. Os teóricos aí da educação, eles afirmam várias questões cognitivas que muitas vezes estão relacionadas exatamente com conhecimentos prévios, né? Eu me lembro, lá desde a época que eu fazia o curso de licenciatura em matemática, eu tinha uma professora que ela falava da teoria da educação com alguns cientistas da educação na época. Eu me lembro que ela falava muito de Alzhübel, que ele tinha uma teoria exatamente que versava que para você aprender alguma coisa, você tinha que saber um conhecimento prévio de uma outra coisa. Por exemplo, para mim aprender física, eu tenho que saber matemática, né? Eu tenho que ter uma base matemática, né? Então, a matemática aí seria um subsunsor para mim aprender física, né? Então, era uma teoria bastante interessante, eu me lembro disso, porque realmente é uma coisa que a gente vai hoje incorporando, né? Então, quando a gente fala da ciência estatística aplicada aos problemas climáticos, então a gente vai ver que os problemas climáticos hoje em dia, ele abrange não só hoje a própria questão do clima, mas ele extrapola isso. Até porque nós temos hoje os problemas, hoje nós estamos, por exemplo, passando por uma situação de pandemia, né? E só para vocês terem uma ideia, né? O fato de nós estarmos tendo esses eventos extremos, que eu vou falar o que seria isso, né? Por exemplo, pode, inclusive, ajudar a disseminar mais ainda, tá, essa pandemia. Por quê? Porque a gente teve relatos aí pelos noticiários
por exemplo, em algumas cidades, tipo Belo Horizonte, encontraram o vírus, né, o vírus no caso do Covid-19, né, no esgoto das ruas. Então, o que significa? Se você tem um problema climático, se chove mais e começa a ter problemas de inundações, de enchente, né, os ductos, né, de água pluvial começam a encher, ele começa também a disseminar, tá, o vírus. Então, veja como as coisas se interagem, né? Então, dentro desse contexto aí, é importante, eu sempre gosto de partir exatamente de subsensores. Então, eu vou começar a falar na minha palestra aqui, um pouquinho sobre os conceitos estatísticos, né? Então, vamos lá. Então, começando ali, como se iniciou, né, os estudos estatísticos. Então, a gente vê ali, tem 3 figurinhas aí que todo mundo que gosta de matemática já ouviu falar e conhece, né? Pascal, Fermat, Gauss, que eram matemáticos, né? Muitos deles, além de matemáticos, também físicos, né? Tinham o conhecimento, naquela época, realmente era um conhecimento mais abrangente, né? Probabilistas. Então, Pascal, Fermat, considerado assim um dos primeiros que desenvolveram a teoria de probabilidades, principalmente porque naquela época era até os reis, eles usavam esses gênios, né, para diversão. Então, a diversão deles, por exemplo, era estudar os jogos de azar. Então, Pascal, Fermat terminavam desenvolvendo teorias de probabilidades exatamente dentro do estudo de jogos de azar, né? Então, ali começou-se, na verdade, os preâmbulos aí da estatística, mais como a teoria das probabilidades, que inclusive é um ramo da matemática aplicada. Muitas vezes nós fazemos disciplinas nas universidades, que as disciplinas são estatística e probabilidade e estatística. As pessoas acham que é a mesma coisa, uma complemento da outra. Não. A teoria das probabilidades, a probabilidade, ela é um ramo da matemática aplicada, que a estatística usa, de uma certa forma, como ferramenta. Por quê? Porque nós vamos trabalhar lá com distribuições de probabilidades, né? Enfim, então, né, a estatística, ela se deu a partir exatamente de um conhecimento prévio desenvolvido que está relacionado com a teoria da probabilidade, né? Depois vemos aí, por exemplo, um outro matemático famoso, Gauss, né, que já naquela época, né, nos idos ali do século XVIII ali, já tinha desenvolvido o método dos mínimos quadrados, que hoje é uma ferramenta importante, né, principalmente quando se trabalha com a parte de previsão, de estimativas, né? Então, esses caras aí terminaram dando um impulso bastante grande, né, na questão da ciência estatística, até então ainda não definida de uma certa forma, né, como ciência aí, né? Depois, mais para frente ali, na verdade, na mesma época, né, nós vamos ver ali que o Bal seria, na verdade, aí sim, né, aí uma pessoa já voltada para o, inclusive já utilizando, né, a estatística como uma ferramenta do Estado, né, exatamente resolver os problemas, né, da sociedade, né. Tanto é que o termo estatística ali, né, vem de uma pesquisada ali do neolatim statisticum collegium, que significa conselho de Estado, né, que na verdade está relacionado com as coisas do Estado. Então, do Estado, enquanto ali é uma organização ali política, social, né, delimitada dentro do território, né, e a partir daí a população que vive nesse estado tem os seus problemas. Então, é importante ali que as informações sobre essa população, né, sejam, de uma certa forma, né, registradas, coletadas. Esses dados vão ser, na verdade, né, trabalhados de maneira que eles gerem informação para que sejam tomadas decisão. Então, o Aschenbach, na verdade, até ali já começou a usar o termo statistik, né, ali já no idioma alemão, né, para designar exatamente isso que ele, na verdade, estava usando como ferramenta para
fornecer subsídios de suporte de decisão para o Estado. Então, a partir dali, ele começou a entender a análise de dados, né, sobre o Estado, né, e, de uma forma organizada, já entendia aquilo como uma ciência. Então, ali, para ele, a estatística já era a ciência do Estado. Então, estatística vem de Estado, né? É tanto que estatística em espanhol é estadística, com D, né? Fica até mais próximo de Estado. Por quê? Porque, na verdade, são informações que o Estado precisa. Nós temos no Brasil, por exemplo, um órgão voltado a essas informações, que é exatamente o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, lá tem todas as informações relacionadas com o Estado. Então, informações econômicas, informações até em nível geográfico, né, informações em níveis sociais, né? Então, na verdade, todas as informações pertinentes ao Estado e de interesse do Estado estão ali, de uma certa forma, sendo gerenciada pelo IBGE. Ok? Então, dentro desse contexto aqui, nós encontramos a ciência estatística como uma ciência que utiliza teorias de probabilidade, né? E que, a partir dessas teorias, tenta explicar a ocorrência de eventos, né? De eventos que, na verdade, são resultados de fenômenos. Então, nós temos fenômenos, e dentro desses fenômenos nós temos eventos. Né? Eu digo para você que eu lanço uma moeda, então o fenômeno de lançar a moeda é um fenômeno aleatório, inclusive. Agora, os resultados desse fenômeno, no caso, sair caro ou coroa, são os eventos. Então, só para, de uma forma bem simples, a gente entender o que é fenômeno e o que é evento. Então, o fenômeno aleatório, por exemplo, é o lançamento de uma moeda, o lançamento de um dado, né? A ocorrência de chuva. Então, se eu vou estudar o fenômeno da chuva, então, a ocorrência de chuva, ou chove ou não chove. Então, eu tenho dois eventos, o evento chuva, o evento não chuva. Ok? Então, esses estudos aí eles podem ser feitos de maneira observacionais, né? Ou de forma também experimental. Eu posso, de uma certa forma, desenvolver experimentos, a partir desses experimentos, né, observar essa aleatoriedade, né, dos resultados, né, que, de uma certa forma, vão dar subsídios para trabalhar com os níveis de certeza ou incerteza. Né? E, a partir daí, até desenvolver modelos, né, para fazer previsão, para extrapolar os meus resultados. Né? E até aqui, a gente tem aqui uma figurinha aqui da distribuição gaussiana, né, uma distribuição normal, também conhecida, até como um símbolo aí da ciência estatística, até porque muito do que se desenvolveu em termos de estatística desde o começo partiu dessa observação. Então, a gente vê que lá no primeiro momento, né, os dados que foram coletados eram os dados biométricos, então era a altura das pessoas, o peso das pessoas, então matemáticos ali como Gauss, Moivre, então eles terminaram fazendo a computação desses dados e viram que elas tinham padrões, né? E aí descobriu-se que muitas variáveis, né, principalmente as variáveis contínuas, né, claro, elas tinham esse padrão de ter um valor central, né, no caso ali um valor de tendência central, e os valores variando em torno dela, né? Ou seja, se dispersando em torno desse valor central. No primeiro momento, né, usaram uma mediana, mas hoje, dentro da teoria, a teoria estatística que nós trabalhamos hoje, no contexto mais da ciência mesmo, né, e até estudando a teoria da estimação, chegamos à conclusão que a média é um estimador melhor do que a mediana. Eu me lembro que eu já pesquisei alguns livros antigos e a gente encontra cálculos, por exemplo, de desvio padrão que era feito com a mediana. Então, trabalhava-se o estudo da variabilidade em torno do valor central, que era a mediana. Né? A partir do momento que a distribuição é normal, a gente vai entender também, e vai confirmar isso, que, no caso dos dados normalmente distribuídos, a mediana e a média, né, a esperança matemática, elas se localizam no mesmo ponto, assim também como a moda. Então, numa distribuição normal, a moda, a mediana
e a média aritmética, né, no caso a esperança matemática, elas estão ali no mesmo ponto. Ok? E aí, dentro desse contexto, pessoal, da estatística, é importante a gente sempre ter em mente que o mundo hoje ele vai se organizar em torno dessas informações que vão ser geradas a partir de dados. E aí eu até coloquei esse nome aqui, triunvirato, né, que é um termo assim, um pouco, vamos dizer assim, arcaico, né? Triunvirato estava relacionado com os vamos dizer assim, os senadores políticos da antiga Roma. Então, mais ou menos, eram 3, né, em termos que tomavam decisões, como a gente hoje, por exemplo, tem os 3 poderes dentro de uma nação presidencialista como o Brasil, por exemplo, que não deixa de ser também o triunvirato, que governa, né, os países. Então, o nosso país, dentro daquele contexto, né, romano ali, o triunvirato exatamente eram 3 pessoas ali, 3 senadores, que de uma certa forma detinha ali o poder do Estado, né? Não como chefe de Estado, mas até como chefe de governo mesmo, né? Então, no contexto estatístico, nós vamos ter três elementos ali que vão, 3 atores que vão, de uma certa forma, governar, né, o escopo estatístico, que é o dado, a informação e a decisão. Tá? Então, hoje, tudo que se trabalha hoje no mundo moderno é com essas 3 coisinhas aí. Só para vocês entenderem a importância dos dados. Os hoje compram os dados. Você, quando faz um cadastro você vai comprar um diário, numa loja como Visa, loja americana, que você faz o seu cadastro, você deixa ele um monte de dados. Aí o que eles fazem? Ele pega os seus dados e vende para os bancos, vende para essas empresas que fazem financiamentos. Então, vira e mexe, você está recebendo proposta de cartão de crédito, proposta de banco. Por quê? Porque as pessoas venderam os seus dados. E esses dados eles têm que ser trabalhados para gerar informações exatamente para esses organismos aí, no caso, bancos e financeiras, tomar a decisão de para quem que ele vai mandar e como que ele vai mandar essas propostas, né? Então, só para a gente entender a importância disso, né, eu vou mostrar um exemplo bem simples aqui, até numa forma de historinha, para vocês entenderem como é que funciona isso no contexto, né, da importância isso no contexto hoje da nossa vida cotidiana. Vamos imaginar aí que nós temos ali uma tribo, né, ali, uma tribuzinha ali, e com os índios vivendo lá, da forma como eles sempre viveram aí há muito tempo, mas, de repente, nós vamos pegar um índio desse aqui, né, e vamos levar ele, por exemplo, para uma cidade grande. Então, ele vai sair da vida dele ali, até então, selvagem, e vai chegar numa cidade grande, e a gente vai jogar ele ali no meio, né, da cidade, onde a cidade flui. Então, ele vai ver ali, por exemplo, automóveis, pessoas, aí tem ruas, então as ruas são pintadas aqui, né, tem essas faixas, aí tem ali os semáforos, veja, então muitos automóveis, carros, né? E o que acontece? O índio, quando ele vai se locomover dentro dessa grande tábua dele aqui, né, vamos dizer assim, ele vai ficar assim meio, poxa, mas o que significa isso? Tem carro, tem pessoas, uma outra hora você chega assim nesses cruzamentos nas ruas, aí os carros param, aí as pessoas passam, depois as pessoas param, os carros passam, aí ele vê que tudo isso é regido por um aparelhinho aqui que emite 3 luzes, né, de cores diferentes, uma vermelha, uma amarela e azul. Ele pergunta, mas o que será isso, né? Então, quando ele está vendo que as pessoas estão se movimentando nas ruas, conforme vai mudando essas cores, então ele entende que aquilo ali tem algum efeito. Veja, então quando ele está fazendo isso, ele está fazendo o quê? Ele está coletando um dado. Então, o dado dele qual que é? Luz vermelha, luz amarela e luz verde. Mas ele simplesmente não sabe o que aquilo significa. Então, o dado sem interpretação, sem conhecimento, é simplesmente um dado, né? E não serve para muita coisa. Ao passo que,
Se você depois começar a falar assim, não, o índio, o negócio é o seguinte, olha, então vamos explicar como é que funciona aqui. Então, nós temos as cidades, tem as ruas, então aqui nas ruas passam os carros, aqui é a faixa de segurança, você tem que passar sempre na faixa de segurança, e aqui também, próximo às esquinas, né, que são esses cruzamentos, tem os semáforos, né? Semáforos ou sinal de trânsito, né, como vocês quiserem entender de uma certa forma. E aí é o seguinte, funciona assim, ó, quando está vermelho, os carros vão parar, né? E aí, por exemplo, na faixa de segurança, as pessoas vão atravessar, né? Quando ele ficar verde, aí às vezes do carro. Então, os pedestres, né, as pessoas vão ficar esperando os carros passarem, né? E antes de que a luz mude de novo, do verde para o vermelho, tem uma luz amarela, que é exatamente para os motoristas, né, ficarem com atenção, porque vai haver uma mudança de estado ali do semáforo. Então, a partir daí, então o que acontece? Quando estiver vermelho, os carros param. Então, no vermelho, os carros não podem parar. Então, as pessoas atravessam, né? E o que acontece? Diante desse contexto, o índio observa, ele começa a ver que realmente quando o sinal está vermelho, os carros pararam e as pessoas começaram a atravessar. Então, ele pegou aquele dado que ele tinha das luzes vermelho, amarelo e verde, e agora ele sabe que aquilo, o que significa, né? Então, ele gerou uma informação a partir desses dados. Então, quando ele fez isso aqui, né, aí agora ele já tem condição de tomar as suas decisões, agora quando ele precisar atravessar. Aí o que acontece? O nosso índiozinho ali já agora, né, civilizado na cidade, ele vai entender que quando ficar vermelho para os carros, ele vai poder atravessar. Então ali, né, como está fazendo ali o garoto, né, o sinal verde em vermelho, ele atravessou, né, como fez aí os Beatles aí quando atravessou a famosa, né, Abbey Road, né? Então isso significa que agora toma-se uma decisão baseada na informação, né, que, de uma certa forma, teve origem no dado. Né? Então, resumindo, o dado, ele, sem interpretação, é só um dado. Ele não serve para muita coisa. A partir do momento que você tem esse dado e não sabe o que significa ele, ou, de uma certa forma, não sabe o que você faz com ele, se você tentar tomar uma decisão, essa decisão ela pode te levar a uma ação arriscada e, com certeza, passível de fracasso. Né? Por outro lado, se você gerar uma informação e depois tomar essa decisão, aí a sua ação ela vai estar propensa ao sucesso. Né? Então, de uma certa forma, nós temos esse tipo vamos dizer assim, de ambiente, né? De ambiente do pensamento para nós tomarmos a nossa decisão. Né? Então, aqui quando geramos a informação, aí entra o pensamento humano, entre o pensamento humano e o intelecto humano, ok? Bom, então, partindo desse princípio aí, né, aí a gente viu que o mundo hoje gira em torno, né, dessa movimentação estatística de dados, informação e decisões, e dentro do escopo da estatística, ela foi evoluindo, né? Ela foi transcendendo. Então, a ciência estatística ela foi, na verdade, sendo útil a vários ramos do conhecimento. Então, como eu disse para vocês, então, a estatística ela interagiu com a biologia, aí surgiu a bioestatística. Então, a bioestatística já é uma transcendência da ciência estatística com a interação com a biologia. A estatística computacional, a computação estatística, a mesma forma. A geoestatística, né, seria, na verdade, trabalhar com dados georreferenciados, referenciados no espaço. Aí temos a física estatística, a econometria, que vai trabalhar com estatística aplicada à área econômica, a epidemiologia. Veja, estamos vendo falar muito disso hoje porque estamos falando de doenças. Eu acho que no futuro vai até surgir uma nova área, talvez a pandemiologia, porque a epidemiologia, até então, era a estatística aplicada às doenças epidemiológicas, né? E agora nós temos um fato novo aí,
aqui são as pandemias, né? Quer dizer, nós já tínhamos isso, mas hoje, agora, de uma forma mais assuntosa, estamos vivendo isso aí. Então, quem sabe no futuro surge aí uma nova disciplina, uma nova área chamada de pandemiologia, né? A estatística climatológica, que é essa que vai nos interessar hoje na nossa conversa, né? E eu peguei uma informação nova aqui. Já também surgiu a ciência dos dados, né? Agora, anteontem, dia 29, hoje nós estamos dia 1º, dia 29, eu vi aqui no site do UOL, que a USP vai ofertar agora o curso de ciência de dados a partir de 2021. Então, veja, já temos uma nova área de conhecimento aí sendo agora trabalhada de uma forma exatamente inter e transdisciplinar, ou seja, multi, inter e transdisciplinar. Então, esse curso de ciências de dados, que vai ser ofertado já em 2021, é um curso de graduação que vai exatamente englobar as áreas de matemática, computação e estatística. E para trabalhar nessas áreas, o profissional vai ter que, além de saber matemática, também saber desenvolver algoritmos computacionais, ter noções de inteligência artificial, até para trabalhar hoje com os métodos de inteligência artificial para dados, tipo mineração de dados, eu preciso desses conceitos de inteligência artificial, estrutura de dados e programação, né, a montar isso de uma forma algorítmica e computacional, né, desenvolver modelos, né, que, de uma certa forma, vai permitir fazer organização e armazenar grandes bases de dados, o que eu chamo de Big Data, né? Então, veja que já é uma tendência agora e seria já, né, uma transcendência também estatística, né, a ciência de dados, né? Dentro desse contexto aqui, eu falei, poxa, então já sou cientista de dados há algum tempo, que é exatamente o que eu trabalho aqui. Então, veja, né, há muito tempo você vai se envolvendo com isso, aí vai surgindo outros paradigmas aí. Ok? Então, dentro desse topo, dentro da estatística, né, agora nós vamos transpor isso aí exatamente para aquilo que eu quero chegar depois de trabalhar com os problemas climáticos. Então, nessa figura aqui nós temos o nosso ambiente, né, no caso aqui localizado em algum ponto da Terra, onde nós temos as atividades humanas, né? Então nós temos aqui o transporte, né, as pessoas se locomovendo, né, seja lá de navio, de carro ou de avião, né? Então nós temos aqui as propriedades agrícolas onde produz os alimentos, né? Nós temos aqui desertos, e mais o próprio oceano. Então tudo isso vai liberar gases que vão atuar na atmosfera, que vão produzir, por exemplo, o O3, lá, o ozônio, né? E vão estar localizados ali nas camadas da atmosfera, tipo a troposfera e a estratosfera, né? E tem os famosos gases CFCs. E também tem outros gases também que são gases, vamos dizer assim, gases hoje chamados gases de estufa, ou gases de efeito estufa, que vão basicamente estar ali na estratosfera e que, de uma certa forma, vão gerar problemas ambientais, né? Então, problemas que são de cunho ambiental e que, de uma certa forma, vai ser impactado por toda a dinâmica. E veja que o transporte disso aqui vai estar muito relacionado com o clima, porque os oceanos vão estar, na verdade, evaporando água para a atmosfera, né? As plantas, por sua vez, também vão estar levando vapor de água para a atmosfera. Por quê? Porque as plantas respiram pelas folhas, né? E quando elas respiram, elas liberam água, aquela água evapora. Por isso que existe o termo evapotranspiração, tá? Então, também vai levar para a atmosfera. E, além disso, os poluentes que as empresas, as indústrias liberam, né? Os próprios meios de transporte, né, também liberam ali, como, né, os automóveis, os barcos, ou seja, tudo que tem combustível ali, fóssil, ali, de certa forma, vai liberar, né, esses gases para a atmosfera. Então, a atmosfera vai estar, de certa forma, ali, sendo influenciada pela dinâmica desses poluentes, que vão interferir no clima, que, por sua vez, vão interferir na nossa vida, né? Então, por exemplo, nós vimos ontem, que nós tivemos aqui, por exemplo, na cidade de Ponta Grossa, que acredito no sul do Brasil, né? Nós tivemos o que nós chamamos de eventos extremos. Por quê? Tivemos rajadas de ventos fortes, né? Uma quantidade de chuva muito grande, né, num período curto de tempo, né? Então tudo isso aí nós vamos chamar
mais para frente aqui, de eventos climáticos extremos, ok? E aí é interessante a gente, nesse inteirinho aí, entender um pouquinho, né? O que seria, por exemplo, tempo, clima, meteorologia, climatologia. Então, de uma forma bem rápida aqui. Quando a gente fala em tempo, muitas vezes as pessoas pensam apenas no tempo cronológico, no tempo temporal, né? Mas existe o tempo atmosférico. Tanto é que, por exemplo, quando nós estamos falando nós saímos, abrimos a porta do dia, e aí o dia está chuvoso, eu não falo que o clima está chuvoso, eu falo que o tempo está chuvoso. Então, eu estou falando do tempo atmosférico, do tempo atmosférico. Falar o clima está chuvoso, de uma certa forma, é errado. Isso foi tão, né, as pessoas profissionais da área chamaram tanta atenção dos jornalistas para não falarem isso, que eles conseguiram não entender isso e continuaram sempre falando clima, 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 e de uma certa forma, hoje as pessoas já não veem isso como uma forma errada de se portar ao tempo atmosférico. Tanto é que antigamente os programas tinham o quê? A moça do tempo, o homem do tempo, ou seja, do tempo atmosférico. Então esse tempo aí é o estado momentâneo da atmosfera, tá? Em um determinado lugar. E o clima, na verdade, ele é a variação desse tempo atmosférico no tempo cronológico, no tempo temporal. Então, o clima ele vai ser definido como uma sucessão ou conjunto de variação de um estado médio. Olha só, pessoal, já começa a aparecer estatística aqui. O estado médio da atmosfera, durante um período de tempo, vai me dar o conceito de clima, né? E, a partir daí, esse estado médio desses elementos atmosféricos, que são o quê? Que são a radiação solar, a umidade relativa do ar, a temperatura, né? Vão variar durante o tempo e, de uma certa forma, vão caracterizar, aí sim, o clima de um local. Então, o clima vai ser o comportamento do tempo ao longo do tempo temporal em uma determinada região. Daí nós vamos ter a diferenciação entre meteorologia, que está relacionado com as condições da atmosfera instantânea, né? E da climatologia, que é uma ciência que estuda o comportamento médio da atmosfera. Veja, e estuda isso a partir de quê? Exatamente, de um período longo de tempo, usando métodos estatísticos, né? Então, através de uma sequência de dados que variam no tempo, ou seja, uma série cronológica, uma série temporal, nós vamos aplicar métodos estatísticos e, para aí, tomar decisões. Então, dentro do contexto da climatologia, como eu falei para vocês, existem várias subdivisões, e lá, uma outra transcendência lá, tanto da climatologia como da estatística, que é a estatística climatológica ou a climatologia estatística. E, na verdade, o que é? Vai ser uma área de estudo onde o objetivo é fazer redução de uma grande quantidade de dados, né? Séries climatológicas são enormes, né? Se você trabalhar numa escala diária, né, a cada ano nós temos 365 dias. Se eu trabalho com 10 anos, aí eu já vou ter o quê? Isso multiplicado por 10. Então, para a gente trabalhar com climatologia, com problemas climatológicos, nós temos que trabalhar com pelo menos 30 anos de dados. E a gente vai explicar por que isso vai acontecer. Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui, né, alguns dados climáticos, né, que são, na verdade, resumos, né, de dados diários da cidade de Ponta Grossa, no período de 61 a 90. Então, só a gente vendo aqui, ó, no mês de junho, nós estávamos esperando chover 124 milímetros de chuva. Só para vocês entenderem o que é 124 milímetros de chuva, é 124 litros d'água a cada metro quadrado. Então, é muita água, né? Isso durante o mês. Agora, você imagina isso chover num dia só, né? No mês de julho, a nossa perspectiva aqui é que tenha, né, uma quantidade precipitável menor. Precipitação, pessoal, precipitação pluvial ou precipitação pluviométrica é um nome técnico para chuva, né? Porque existem vários tipos de precipitação. O granizo é uma precipitação, a neve é uma precipitação, né? Então, quando nós falamos em precipitação pluvial ou pluviométrica, aí sim nós estamos falando da chuva, tá? E aqui tem outras variáveis, como a temperatura máxima, mínima. Nós vamos abordar isso de uma forma mais detalhada. Então, veja só, então, a partir daí, os organismos relacionados com o estudo do clima, então nós temos aqui a Organização Mundial de Meteorologia, a Organização Meteorológica Mundial, que em 1966 já lançou ali uma nota técnica exatamente
mostrando métodos estatísticos para se trabalhar com análise climatológica, né? Em 1990, já lançaram uma outra publicação mais específica ainda. Então, quer dizer, para você fazer análise estatística de série de observações, de série cronológica. E assim vai. Então, hoje nós temos livros especializados, né, sobre o assunto. Então, aqui, análise estatística em pesquisa do clima, método estatístico em ciências atmosféricas, análise de séries temporais no clima, né? Aqui que eu falei para vocês, estatística computacional em climatologia, né? Uma coisa que é exatamente o que eu faço, tá? Inferência estatística usando aproximações bayesianas, né? Aqui a gente até tem um livro em português aqui, Aplicações de Estatística e Climatologia, que foi um livro desenvolvido pelo pessoal acho que da Universidade de Pelotas, professor Francisco de Assis e o professor Hermano Arruda, e, se não me falha a memória, estão da Universidade Federal de Pelotas, que trabalham com isso e lançaram esse livro em português. Todos esses livros aqui, pessoal, eu tenho ele no formato digital, depois se alguém tiver curiosidade ou quiser, entre em contato comigo que eu posso enviar esses livros para quem quiser começar a estudar isso aí. Ok? E, veja, temos associações, instituições associativas já relacionadas com a temática. Então, nós temos uma associação mundial, na verdade é um comitê mundial, né, um comitê internacional sobre estatística climatológica, né? De 3 em 3 anos eles fazem uma reunião, que na verdade são um congresso da área de estatística climatológica. Aqui no Brasil nós temos a Associação Brasileira de Climatologia, que inclusive edita uma revista sobre climatologia, onde nós publicamos grande parte dos nossos artigos, tá? Então já tem vários órgãos que terminam disseminando esse tipo de conhecimento. Existem vários cursos de pós-graduação que têm disciplinas de estatística climatológica, né, ou de climatologia e estatística, né? Então, para a gente até entender lá na frente como a gente vai aplicar esses conceitos, é interessante que nós entendemos quais são as nossas abordagens dentro da estatística climatológica. Uma delas é a tendência climática. Então, através do estudo de séries temporais, nós vamos trabalhar com esses valores médios, né, com médias dessas séries, e vamos trabalhar avaliando no mínimo 3 décadas de dados, ou seja, 30 anos, né? Essas tendências podem ser linear ou não, né? Então, nós vamos ter modelos lineares ou não, né? Nós vamos ter a variabilidade climática, que está relacionada com a variabilidade, né, dos valores desses parâmetros climáticos em torno do valor esperado, do valor central, né? E isso é feito através de estudos dessa variabilidade utilizando o desvio padrão, coeficiente de variação, tá? Existem também outras medidas, outras estatísticas também utilizadas para isso, principalmente que estuda o viés, ou o erro sistemático, tá? A mudança climática vai ser, hoje, uma área bastante interessante para a gente fazer essas aplicações, até porque os eventos extremos, os problemas relacionados aos climas, está muito relacionado com a questão da alteração, né, das condições climáticas mundiais. Então, essas manifestações climáticas, né, elas, enquanto dados, ela tem a sua natureza estatística dentro de uma escala temporal, né, e, consequentemente, né, relacionado com as suas causas físicas, né? Então, são os escopos que a gente vai ter que trabalhar. Olha só que interessante, um dos conceitos importantes que a gente tem dentro da climatologia é o conceito de normal climatológica, né? Então, a Organização Meteorológica Mundial, ela define essas normais como valores médios calculados para períodos relativamente longos e uniformes. E esses períodos são de 3 décadas, ou seja, 30 anos, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos a normal climatológica no Brasil, de 1981 a 2010. Então, essas cores aqui, embaixo vão estar relacionadas à quantidade, né, a quantidade de precipitação, tá, que tem num determinado local aqui, tá, que nós temos as escalas aqui, tá. É interessante observar por que chama normal climatológica. Primeiro, aí nós vamos usar o teorema do limite central, que é um teorema muito importante dentro da teoria estatística, que diz o seguinte: se eu tiver uma população de dados e extrair várias amostras, né, e calcular as suas respectivas médias amostrais, a distribuição amostral dessas médias vão ter distribuição normal,
ou seja, vai ter distribuição normal. Ou seja, a média das médias amostrais nada mais é do que a média populacional, e esses valores eles vão variar, né, de uma forma simétrica, para mais e para menos, em torno dessa média. E aí vai exatamente gerar uma distribuição normal. Então, é chamado de normal climática, exatamente porque as médias mensais vão ter uma distribuição normal. E uma outra coisa interessante, por que a OMM também, a Organização Mundial de Meteorologia, ela definiu que tinha que ser 3 décadas, ou seja, 30 anos. Por quê? Por causa da estatística. Porque a partir, se eu tenho um conjunto de dados, que eu tenho uma amostra com 30 ou mais dados, é considerado uma amostra grande. E as estimativas baseadas nessas amostras grandes são estimativas que têm uma melhor confiabilidade. Então, quando se trabalha com amostras grandes, as suas decisões, vamos dizer assim, são mais passíveis de serem acertadas, né? Até porque aqui nós estamos trabalhando num escopo aleatório, né? Num escopo de variáveis aleatórias, então nós não temos a certeza suprema nunca em estudos envolvendo probabilidades, né? Então, por isso, a normal climatológica. Por quê? A distribuição amostral dessas médias é uma distribuição normal e usa uma amostra de, no mínimo, 30 anos. Então, a cada 30 anos é feita a média por mês, por exemplo, eu pego 30 médias de janeiro, 30 médias de fevereiro e calculo essas médias, né, para cada local. E aqui nós vamos ter condições, por exemplo, de prever eventos extremos, que nada mais são do que eventos climáticos, né, ou meteorológicos, que vão estar lá num percentil para mais ou para menos de 5, entre 5 e 10, onde vão estar os eventos mais improváveis, ou eventos que têm a probabilidade de ocorrência menor, né? Aqui, eu tenho umas figuras aqui, elas não estão aqui à toa, não, pessoal. Então, isso aqui, ó, foi o que aconteceu ontem, em 30 de 6 de 2020, na cidade de Faxinal do Guedes, né, aqui no estado de Santa Catarina. Então, vento muito forte, derrubou várias casas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, um automóvel, provavelmente dentro de uma casa ali que era de madeira, e que foi ao chão. Ou seja, por causa de um evento extremo, né? Aqui, nesse gráfico aqui, ó, nós temos o que aconteceu ontem. Isso aqui é de ontem. Isso aqui está mostrando o que aconteceu com os ventos ontem. Então, quem estava aqui em Ponta Grossa viu que ontem de manhã, até de tarde, ventou muito. Então, a partir das 11 horas, nós tivemos rajadas de vento que estavam lá 60 km por hora. Até na hora da chuva, ali, entre 5 e 6 horas, ali, ó, nós tínhamos aproximadamente rajada de vento em torno de 60 km por hora. Então, ventos de 60 km por hora, né? Essa linha preta que seria a velocidade média. E aqui seriam os picos, né, que nós chamamos de rajadas de vento. Aqui seria relacionado com a chuva. Olha, então, ontem, aqui, se vocês olharem nesse gráfico aqui embaixo, nós temos, por exemplo, como eu falei para vocês, uma perspectiva de ter 124 milímetros de chuva no mês de junho. Então, só ontem choveu 20 milímetros. Então, 20 milímetros é muita água, significa 20 litros de água em cada metro quadrado, né? Então, se você represar isso, vai dar enchente, né? Vai dar inundação, né? Dependendo nos lugares mais próximos das áreas de drenagem, né? E aqui interessante que a pressão atmosférica aqui, ó, ela também subiu, né? Nesse período, nesse horário, ó, que inclusive o vento ele é uma consequência exatamente desse gradiente de pressão, tá? Então estão todos interligados aqui. Então esses eventos extremos ocorrem exatamente por isso, porque são eventos incomuns que estão ali com probabilidades baixas de acontecer, probabilidades pequenas, mas quando acontece, olha o estrago, né? Então por isso que nós precisamos estudar esses eventos aí, e quem faz isso são exatamente, né, estatísticos aí, pessoas envolvidas com climatologia estatística, né? O efeito estufa. Então, o efeito estufa nós temos aqui, ó, nada mais é do que um processo físico, onde os raios do Sol, eles ascendem, eles atingem a superfície da Terra, vem radiação de ondas curtas, e a Terra, por sua vez, emite radiações de ondas longas, que é sentida através de calor. Então, como tem esses gases na atmosfera, terminam fazendo aqui como se fosse um espelho, aí ele retorna para a Terra. É por isso que é chamado efeito estufa. Inclusive, pessoal, uma das primeiras pessoas que falaram sobre isso foi quem? Exatamente Fourier.
bastante conhecido aí nosso na matemática. Então, Jean-Baptiste Fourier, em 1820, ele estudando a temperatura, porque além de matemática ele também era físico, então, estudando a temperatura, ele queria saber qual era a origem do calor terrestre. Então, ele identificou que a atmosfera funcionaria como se fosse, né, um espelho. Então, que a atmosfera retinha esse calor, né, que, por sua vez, provocava esse efeito estufa. Então, o Fourier, né, o Joseph Fourier, né, foi uma das primeiras pessoas a falar em efeito estufa. Então, ou seja, né, matemático. Né? Então, essas mudanças climáticas, hoje elas são estudadas por um painel intergovernamental, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que ele funciona a nível mundial, e como eu disse para vocês, ele é composto de pessoas de várias formações, matemáticos, economistas, físicos, químicos, administradores de empresa, tudo, engenheiros, tudo, que estudam exatamente essa variação do clima estatisticamente, né? Então, nós temos esse parâmetro climático médio, que geralmente o mais estudado é a temperatura, né? E, consequentemente, depois, as precipitações. Por quê? O aumento da temperatura, ela leva a evaporação de rios, oceanos e lagos, e o que acontece? Dando origem a nuvens carregadas, que, de uma certa forma, vai gerar eventos extremos, ou seja, chuvas extremas, né? Então, esse estudo é feito, né, por décadas, levando em considerações ali que a Terra, ela tem um processo de mudança climática natural. Então, por exemplo, nos períodos de glaciação, nos períodos glaciais, por exemplo, a Terra sofreu já essas mudanças climáticas, mas era um processo natural. Mas só que hoje em dia nós temos, né, o efeito antrópico, né, aqueles provocados pelas atividades humanas, né? Então, esse painel de mudanças climáticas, eles é um órgão vinculado à ONU, né, e também à Organização Mundial de Meteorologia, que tem como objetivo exatamente fornecer as informações ao público relacionado às mudanças desse clima que pode, inclusive, pode não, já está, inclusive, né, provocando o aquecimento, né, do nosso planeta, né? E isso, com certeza, vai trazer riscos para a humanidade e o meio ambiente, né? Então, a ideia é que a gente estude isso de uma forma efetiva para evitar esses problemas causados pelo clima. Então, veja, pessoal, tudo que eu estou falando isso aí, tudo isso é através de estatística. Então, veja só, o último relatório do IPCC, que foi em 2014, né, eles criaram aqui 4 cenários. Então, no cenário mais otimista, com aumento global até o ano 2100 de 2,6 graus, né, nós tínhamos aqui veja aqui também, essa previsão é dada em intervalos de confiança, que são o quê? Produto da área de teoria da estimação dentro da estatística. Então, com a probabilidade de 95%, o intervalo de confiança ficaria entre 0,3 e 1,7 graus Celsius de aumento até 2100. Isso se nós realmente pararmos com as emissões, né, e, de uma certa forma, mitigarmos, né, a questão das nossas atividades humanas, para que não lance tanto gases CFCs na atmosfera. No cenário pessimista, se o homem continuar nesse mesmo ritmo que nós estamos hoje, esse aquecimento já ficaria na ordem de 2,6 a 4,8 graus Celsius, né? Então, tudo isso é feito baseado em estatísticas, em um conjunto muito grande de dados aí, né? Aqui nós temos o gráfico exatamente mostrando. Então, veja, essa linha azul aqui seria a nossa melhor situação, se nós realmente tomarmos ações para proteger o meio ambiente, né? Evitando, por exemplo, combustíveis, a utilização constante de combustíveis fósseis, né? Através dos automóveis, né? Dos transportes que usam combustíveis fósseis, né? Essa outra curva aqui seria o nosso pior cenário. Veja, então está indo lá para cima de 4 graus Celsius, isso até 2100, ok? Veja como é que ficaria a nossa Terra aqui. No cenário otimista de 2100, nós temos uma Terra aqui ainda meio que laranjinha, mas no cenário pessimista ela já ficaria vermelhinha. Essa vermelhinha significa temperatura alta, temperatura quente.
Temperatura quente, maior evaporação, mais chuva. Então, o que acontece? Muitas vezes nós alternamos em secas, né? Períodos muito secos, mas aí quando chove, aí chove muito. Então, se você analisar em termos estatísticos, se você analisar na média, está chovendo a mesma coisa que chovia antigamente. Agora, se você for avaliar a variabilidade está aumentando. Por quê? Porque, na verdade, eu tinha, por exemplo, no mês de janeiro, eu chovia aproximadamente 200 milímetros, né, em 15 dias. Hoje chove 200 milímetros em 5 dias. Então, significa que a quantidade de chuva que chove por dia, ela aumentou. E se aumentou, vai causar esses eventos extremos aí, né? E na atmosfera, tudo, ela interage com os outros elementos. Então, a chuva vai interagir com os ventos, por sua vez, né, que vai interagir com a própria temperatura mínima, máxima, aí tem a temperatura do solo, né, o vapor saturado de água na atmosfera. Então, são várias variáveis aí que a meteorologia vai ter que lidar, tá, a partir desses problemas ocasionados pelo clima, e que vão ser tratados de uma forma estatística. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, se eu tiver um aumento da média, ação de deslocamento da curva normal aqui, né? Então, os eventos extremos ficam mais quentes e os frios mais frios, né? Agora, se aumentar só a variabilidade, então aumenta os eventos extremos e aumenta os eventos extremos mais para o frio, e aumenta do calor. Agora, se aumentar a média e a variabilidade, aí a curva anda mais ainda. Tem eventos extremos de calor, ondas de calor muito mais quentes, e os eventos frios podem ser ou mais frios ou menos frios também. Tá? Então, tudo isso depende de como você estudar a média e a variabilidade em torno dela. Tá? Bom, e para fazer esse trabalho de extrapolar esses dados, nós vamos usar modelos matemáticos, mais especificamente modelos estatísticos, que vão ser distribuições de probabilidades, e vamos desenvolver programas, software, chamados simuladores de clima, os WGENs. Né? Aqui eu tenho esse WGEN aqui, é um WGEN que foi desenvolvido num laboratório na Inglaterra, né? É um dos mais usados no mundo, né? E esse aqui é um que nós desenvolvemos já, esse aqui é produto do meu trabalho aqui desde 1995, então já tem 25 anos que eu trabalho com isso, né? Que foi um simulador de dados climáticos que eu desenvolvi, né? Ao longo da minha pesquisa, e que efetivei isso num software com os meus alunos de iniciação científica, né? E que a gente usa para fazer as nossas pesquisas aqui no Brasil, né? Então, esse PG Clima foi desenvolvido no nosso laboratório aqui, o Laboratório de Estatística Computacional e Aplicada, o LECA, né, que faz parte do DEMAT e no EPG, e foi um trabalho que eu desenvolvi juntamente com os meus alunos, né, o Rodrigo e o Pietro, que são alunos do curso de Engenharia de Computação. Inclusive, o Pietro hoje é professor universitário, já, né, inclusive, né, nós desenvolvemos ele na linguagem C, e ele gera cenários de precipitação, radiação solar, temperatura e umidade relativa do ar. Né? Então, a partir dessa modelagem probabilística, nós vamos usar exatamente as funções matemáticas para fazer isso. Então, para gerar temperaturas, eu vou usar a distribuição normal, que é um modelo probabilístico, uma função aqui, tá? Que vai estar relacionado com os dados em curva de sino. Para me gerar uma quantidade de dias chuvosos ou não chuvosos, que eu vou chamar de dia úmido ou não, eu vou usar um processo chamado cadeia de Markov. Markov também, os processos markovianos. Markov foi um dos grandes matemáticos estatísticos que deram grandes impulsos na matemática moderna, né? O Markov, e a partir daí ele tem uma matriz de transição que faz a transição da probabilidade de um dia chuvoso sendo o anterior chuvoso, ou de um dia chuvoso sendo o anterior seco. Então, eu tenho essas matrizes de transições, e aí eu gero esses valores em forma de cadeia. Vou usar a distribuição gama para me gerar dados de chuva, né, aí valores em milímetros, né, também valores de radiação solar, e a distribuição beta, que também é um outro modelo probabilístico, que eu vou usar para simular dados de radiação solar quando os dias estiverem nublados. E também vou também gerar valores de umidade relativa do ar. Tá? Só para a gente, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, eu coloquei o meu software, eu vou parar essa apresentação aqui e vou colocar, ver se vocês conseguem rodar, ver o software rodando, tá? Eu vou colocar aqui
Eu acredito que vocês vão estar vendo aí agora, né, essa telinha aqui, que é a telinha do simulador, só para vocês verem ele funcionando. Pessoal, todo mundo está vendo aí? Tem só dar um responder aqui no chat, só para Sim, ver. sim, dá para ver, Júlio. Vamos lá, então, só para vocês terem uma ideia. Então, esse programa aqui, ele precisa de uma base de dados. Vou pegar aqui uma base de dados aqui de uma cidade paranaense, de Apucarana, por exemplo. Então, aqui, eu vou fazer uma simulação aqui de 300 anos. Então, simular 300 anos, ó. Simulei 300 anos de dados. Então, já está aqui, os dados estão todos aqui já, ó. Ok? Eu posso, de uma certa forma, se eu quiser, criar um cenário. Então, vamos supor que eu quero fazer uma simulação, vou simular 30 anos, mas eu quero que aumente 10 milímetros na média da chuva. Aí eu vou criar aqui nesse formulário de cenário, vou simular, vou exportar esses dados aqui num arquivozinho, depois eu vou pedir para o software fazer a validação. Nessa validação, ele vai me mostrar que foi realmente aumentado a temperatura, né? Aliás, a precipitação. Por quê? Porque, na verdade, eu pedi para aumentar 10 milímetros na quantidade até o ano 2000 nós estamos em 2020, 2050. Então, o que vai acontecer? Como esse aumento ele é linear, na média geral, ele vai aumentar metade, que é 5. Ele vai aumentar 10 só no final. Então, se nós pegarmos aqui, ó, o software está fazendo validação, já fez aqui, ó, então, precipitação, mês de janeiro. Então, veja que nós vamos pegar aqui, vamos ver aqui. Então, veja, ó, então, a média dos dados originais era 13, e aí a média do dado simulado ficou em 19. Então, mais ou menos aqui 5,5. Então, exatamente, ele simulou 10 no final, como começou de 0, então, uma média mais ou menos de 5. Então, ele faz isso para todos os meses. Então, com esse software aqui, eu consigo gerar dados climáticos até qualquer período, até 200 anos, até 300, enfim, tá? Então, isso aí vai ser importante para a gente, para nós, esses problemas climáticos, eles vão, na verdade, causar impactos, né? E esses impactos, por exemplo, a temperatura, ela pode interferir nas doenças. Nós estamos agora na época de frio, nós temos doenças ocasionadas exatamente pelo tempo de inverno, né? Problemas na área da agricultura, produção de alimentos, né? Rendimento dos alimentos, demanda de irrigação, nas florestas, né? A precipitação vai causar problema no impacto da água, né? Enchentes nas áreas costeiras, na própria biodiversidade de animais, né? Então, tudo isso vai estar relacionado com essas alterações do clima, tá? Aqui, por exemplo, nós fizemos um trabalho com a temperatura, só para você ter o que acontece no melhor e no pior cenário. Nós temos aqui os dados de 30 anos de dados, de 1980 até 2009, olha o que aconteceria se nós tivéssemos um aumento de 1,7 em 2039, 1,7 em 2069 e 1,7 em 2099. Né? Então, perceba que o gráfico, o mapa vai ficando mais escurinho. Tá? Aqui nós temos para 2069 e 2099. Olha em 2099 como é que estaria. Isso levando em consideração o pior cenário, que é de 4,8 do IPCC. O melhor cenário, o gráfico, o mapa já não seria tão escurinho. E veja isso aqui, pessoal, isso aqui foi um estudo que nós fizemos baseado nos dados reais. Então, nós pegamos dados reais, ajustamos o modelo de regressão linear, veja que ele é diferente. Então, de qualquer forma, isso aqui é o que seria uma mudança global, esses dois cenários aqui, ó. Mas esse aqui é uma tendência dos dados. Então, está ocorrendo a mudança global, tá? E também local. A chuva, a mesma coisa. Então, nós temos nessas regiões aqui, ó, mais ao sul, por isso que nós estamos tendo eventos extremos. Então, mais ao sul, nós estamos tendo exatamente essa formação de maior quantidade de chuva e maior problemas relacionados com essa chuva aqui. Da mesma forma, tudo isso eu gerei com os dados dos cenários, eu posso fazer quantos cenários eu quiser. Veja que esse primeiro mapa aqui é o dado original, e isso aqui é o que está acontecendo. Em 2099, teríamos isso aqui, ó. Então, a região ali, por exemplo, de União da Vitória, Guarapuava ali, a região de Palmas, ó, é uma região que vai chover muito, sabe? Então, nós fizemos, eu participei de um projeto aqui há uns 5 anos atrás, que nós fizemos um zoneamento agroclimático, e muitas culturas que hoje são
são plantadas na região norte do estado, por exemplo, a soja, ela não vai poder mais ser plantada nessa região norte. Então, o que vai acontecer? Vai ter que descer mais ainda. Enquanto que na região norte vai ficando mais quente, está se plantando o quê? Cana-de-açúcar, porque já é uma cultura mais de climas quentes e chuvosos. Tá? Aqui também nós temos o impacto desses problemas climáticos na erosividade do solo, a erosão. Então, o aumento das chuvas vai provocar, né, uma erosão. Em 2099, se nós compararmos esse mapa com esse aqui, ó, a gente vê que nessa região aqui, por causa das chuvas, nós vamos ter mais processos erosivos. Consequentemente, processo erosivo significa o quê? Deslizamento de terras, né? Afundamentos, né, também do solo, né? Provavelmente o solo vai ficar menos agriculturável, porque, na verdade, você vai ter o quê? Pode ser que, de repente, você tenha um desperdício aqui de nutrientes do solo, né? Então, os processos erosivos vão ser muito impactantes dentro da nossa vida, né? No melhor cenário, né, a gente vê que já não seria tanto assim, tá? Mas mesmo assim, em relação ao original, que seria o que a gente tem hoje, né, ele também tem esse impactozinho aqui, ok? Bom, pessoal, então, isso aí, né, passei um pouquinho do tempo aí, 16 minutos, mas, basicamente, foi para mostrar para vocês, né, o que a gente trabalha com a estatística, olhando de uma maneira inter, multi e transdisciplinar, né, os problemas relacionados ao nosso dia a dia, né, que os problemas climáticos, como eu falei, eles estão originando vários problemas socioeconômicos. Então, a partir do momento que eu tenho, veja, esse ano nós tivemos uma seca, que é um evento extremo climático, na época onde não podia ter, atrapalhou bastante as culturas da soja. Então, a produção de soja provavelmente deve ter diminuído, porque não choveu no período. Agora nós estamos entrando no período de inverno, está começando a chover. Então, esse período de inverno, geralmente na região sul, sudeste, é um período onde chove menos, né? Mas o que acontece? Nós estamos começando a ter chuvas extremas, chuvas fortes, né? Então, isso vai impactar, de alguma forma, vai impactar no nosso dia a dia, na produção de alimentos, na questão das doenças. Eu tenho trabalhado com outros pesquisadores que aplicam todos esses dados se vocês entrarem no meu currículo, eu tenho vários trabalhos desses que eu já trabalhei com o pessoal da área da saúde, né, para prever doenças do trato respiratório e também do trato cardiológico. Então, veja, até as doenças cardíacas são influenciadas pelos eventos extremos climáticos, né? Por quê? As pessoas muitas vezes acham que a pressão alta que os indivíduos têm, muitas vezes é porque, na verdade, no calor você tem uma pressão maior, o seu corpo esquenta, mas no frio também você tem a mesma chance, porque da mesma forma que o seu corpo, ele, de uma certa forma, ele resfria, os vasos eles ficam constritos, então diminui a passagem de sangue. Então, por mais que as pessoas, às vezes, possam não entender isso, mas no frio você tem chances maiores de ter problemas cardiovasculares, tanto quanto no verão. Por quê? Porque, exatamente, você tem uma constrição dos vasos sanguíneos, né? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para apresentar hoje aí, né? Desculpe por ter passado um pouquinho do horário. E, Sheila, eu estou aberto aí a alguns questionamentos que as pessoas quiserem fazer, ok? Muito obrigado. Obrigada, Jorim. Excelente palestra, muito, muito interessante, adorei também. É bem interessante, dá vontade de estudar todas essas áreas, assim, pena que a gente não tem tempo para tudo, né? Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta aqui? Mais específica, algum comentário? E só por curiosidade, você consegue, assim, aplicar um pouco dessa parte, assim, em aulas, seja na graduação, no mestrado? Sim, veja, no nosso mestrado, por exemplo, eu trabalho na área de recursos hídricos, né? Na área de recursos hídricos e meio ambiente. Então, como nós estamos trabalhando muito a questão das bacias, eu estou até desenvolvendo agora uma dissertação, uma aluna minha, que ela está trabalhando exatamente
do comportamento da bacia em função dos tipos climáticos. Basicamente, no estado do Paraná, nós temos dois tipos climáticos, o clima CFA e CFB. Aí eu peguei uma bacia do rio Ivaí, né, a bacia do Alto Rio, do Baixo Rio Ivaí, que fica na parte do clima CFB, e peguei a do alto do rio Tibagi, que fica no clima CFA. Aí nós estamos gerando cenário de mudanças climáticas para ver o que acontece com as bacias em termos de disponibilidade de água, tá? Então, faço isso tanto em pesquisa e levo também esses exemplos para as aulas. Então, eu dou aula, por exemplo, no curso de Química Tecnológica, e lá, uma das linhas de pesquisa deles, por exemplo, é estudar a qualidade da água. Inclusive, eu tive uma aluna minha, que foi aluna minha do curso de Química, que fez mestrado comigo, né, para estudar a qualidade da água, né? Então, ela como química, e trabalhou com a gente, comigo, dentro desse escopo, e hoje ela está fazendo doutorado na Federal do Paraná, exatamente continuando o trabalho com a pesquisa da qualidade da água. Então, eu sempre procuro tudo que eu tenho dentro daquilo que eu aprendi, eu tento passar para os meus alunos, não só o conhecimento mais teórico, aquele que está nos livros, mas também as minhas experiências, Sheila. Então, eu consigo aplicar, sim, nas aulas, com certeza. Muito, muito bom. Aqui o Giovanni está perguntando, o PG Clima R é um pacote do R ou um programa à parte elaborado pelo seu grupo de pesquisa? É um programa à parte elaborado pelo meu grupo, né? Então, na verdade, o R ali é porque é o seguinte, ele tem uma técnica que eu implementei dentro, isso foi inclusive assunto da minha tese de doutorado, eu implementei da mesma forma, lembra quando eu falei que a gente trabalha com um período de 30 anos, que é as normais climatológicas. Então, o que acontece? Muitas vezes eu tinha períodos de 60 anos, então, normalmente, o que as pessoas fazem? Pega esse dado de 60 anos, calcula os parâmetros estatísticos, né, para simular os próximos 30 anos. Então, eu desenvolvi uma técnica chamada de retroalimentação paramétrica, né, e distribuição de probabilidade. Então, eu faço a parametrização móvel. Então, esse R aí vem de retroalimentação. Eu gero 30 anos de dados, depois eu jogo um ano de dado fora, o ano que eu gerei eu coloco na série, então a série ela vai se movendo aos 30 anos ao longo do tempo. Então, o R ali não é porque é da linguagem R, é porque realmente é uma funcionalidade do software, né, que eu desenvolvi na minha tese de doutorado e que, na verdade, faz parte do programa. O programa foi totalmente desenvolvido aqui na UEPG, como eu coloquei lá atrás, na linguagem de programação C++, né, e que é um programa realmente restrito para a gente trabalhar com isso, né. Uhum. E o Darilson comenta que gostaria dos livros. Acho que você pode deixar seu e-mail ali no chat, né? Então, aqui até, acho que está aí na minha tela, se tá aí aqui, na tela né? ali, então o meu e-mail, né, jvirges@gmail.com. Vocês podem me passar um e-mail, pessoal, que eu mando os livros para vocês. Veja, tem um livro lá que é em português, né, mas a maioria dos outros livros são em inglês. Quem souber um pouquinho de inglês, até de repente quiser também usar, às vezes, até um tradutor para pegar textos, pedaços de texto do livro, né, e fazer uma tradução, né, é interessante. Principalmente quem pensa em fazer mestrado numa área, por exemplo, mais aplicada, né? Então, existe muita coisa para ser trabalhada, né, dentro desse escopo aí. Então, me envie os e-mails que eu envio os livros. Isso. Mais alguém, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço muito, Jurinha, a sua participação. Foi muito bom esse compartilhamento de conhecimento conosco, né? A gente ampliar nossas visões de conhecimento, né, das áreas da matemática, da estatística e todas as áreas envolvidas, né? Então, eu vou deixar, estava quase esquecendo, deixar o link do formulário ali no chat para o pessoal, para a certificação. Uhum. Bom, Sheila, eu também agradeço a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho, né, da nossa pesquisa, porque é aquilo que você falou, muitas vezes a gente, dentro da universidade, nós fazemos muitas coisas que muitas vezes nossos próprios colegas não sabem que a gente faz, os alunos não sabem que a gente faz, né? Então, a gente tem um laboratório, inclusive, que a gente criou, só com recursos de projeto
de tudo isso que a gente desenvolveu aí, né? Então, lá no nosso laboratório tem eu, professor Ayrton, professora Beis, que é o Laboratório de Estatística Computacional e Aplicada, né? E a gente está sempre desenvolvendo pesquisas, né, e submetendo a órgãos de fomento para conseguir recursos para a gente trabalhar. Então, aquele laboratório que nós trabalhamos lá, ele foi todo desenvolvido, todo criado só com recursos de projetos financiados. A UEPG deu para a gente o espaço, né, a linha telefônica, né, mas em termos de computadores, softwares, tudo a gente comprou com dinheiro de recursos de projetos, né. Então, é interessante porque, muitas vezes, como eu disse para você, a gente, muitas vezes tem a visão de usar a matemática ou a própria estatística, né, como uma ferramenta de resolução de problemas em outras áreas, né, e só para a gente ter isso na cabeça, pessoal, todas as áreas do conhecimento estão sendo matematizadas. A única que ainda não conseguiu ser toda matematizada é exatamente a biologia. Então, veja, nós temos aí problemas aí relacionados com as doenças, que estão sendo estudados, inclusive, por matemáticos. Eu me lembro que uma vez, quando acho que foi na questão do vírus da AIDS, foi um matemático que desenvolveu uma pesquisa que encontrou alguma relação com a proliferação de células, né, usando aí métodos de matemática, matemática dinâmica, né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento, não só para ensinar, mas também como para ajudar, né, a sociedade de uma certa forma. Uhum. Então, pessoal, quem está participando pela primeira vez, eu deixei ali no chat o link do formulário, é só preencher para ter a certificação da palestra, né? E agradeço a todos pela participação, né? Tenham uma ótima noite aí, um bom descanso, e vamos seguindo com a nossa jornada, né? Logo temos nossas aulas remotas. Bom, boa noite a todos. Então, boa noite a todos também, pessoal, e fiquem com Deus aí, todo mundo, né, em casa, né, se cuidando para não ter problema com a pandemia, tá? Fique com Deus, um abraço para todos. Boa noite, abraço para todo mundo. Boa noite, parabéns, Jurim, abraço. Valeu, Adriano. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marlene.